sobre essa questão da Red Pill. Eu nem gosto muito de usar esse termo mais, porque eu considero que ele está ficando um pouco viciado, mas eu vou usar para vocês entre aspas, né? Sobre essa história de você saber a verdade sobre o comportamento feminino. Existem algumas fases, rapaziada, no próprio livro do Rollo Tomassi que ele destaca, que são as fases do luto, que também estão presentes no cara que começa a descobrir esse conteúdo sobre a natureza feminina. Você passa às vezes pela decepção, você passa pela frustração, pela raiva, pela barganha, e a última é a aceitação. Tem mais uma outra aqui que está faltando, né? Eu repeti algumas delas, porque raiva e frustração é quase que a mesma coisa, né? Mas basicamente essas são as principais, são 5. Eu sei que a última é a aceitação. 2 que eu posso destacar é a frustração e a raiva e a barganha. E tem muitos caras que eles não perceberam ainda que eles estão na fase da barganha da Red Pill, que portanto você ainda não despertou completamente para o comportamento feminino, ou você não passou pela fase da aceitação ainda, você ainda está dentro de uma das etapas do luto, você não passou por todas elas. Consequentemente, você ainda tem uma mentalidade, entre aspas, Blue Pill, porque você não passou por todas as fases do luto, da Blue Pill, na verdade, para você realmente despertar e acordar para a realidade do comportamento feminino. E eu dou um exemplo para vocês, tá? Porque eu fiz isso, inclusive, mas eu assumo, não tem problema. Eu fiz isso também. Eu tenho um vídeo no canal, eu não sei qual que é esse vídeo agora, não consigo lembrar para vocês. Salvo engano, é o vídeo que eu falo sobre o que é VSM, é um vídeo antigo já, acho que tem 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, que eu falo sobre VSM e o que é o mercado sexual. E nesse vídeo eu falo objetivamente. A gente tem que, entre aspas, né, sair do mercado, parar de validar as mulheres, parar de correr atrás dessas coisas, para elas baixarem a régua, para elas mudarem o comportamento, para elas serem menos narcisistas. Isso é Blue Pill, rapaziada. Isso é Blue Pill. Você não aceitou as mulheres como elas são. Você quer mudar elas. Você tem ainda uma esperança de que elas possam se tornar diferentes. Onde eu quero chegar? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Só que eu assumo, cara. Isso é uma barganha. Isso é uma atitude de barganha. Você está barganhando. Basicamente, o que você tem que entender, eu vou fazer uma analogia para vocês. As mulheres, rapaziada, veja elas como um porco espinho. Entendeu? As mulheres são como um porco espinho. Elas são um porco espinho. Elas podem te espetar. Em algum momento, dependendo da forma que você lida com elas, ou da mulher específica e do que ela pode fazer com você, pode ser que você se machuque com os espinhos dela. Então a mulher, cara, ela é um porco espinho. Você não pode pedir para ela deixar de ser um porco espinho. Você não pode pedir para ela não agir como uma mulher, que é essa fase da barganha. Quando eu falo pra gente sair do mercado e tal, a mesma coisa que eu falar é o seguinte: vamos sair da Matrix para esperar, ou pra gente reprogramar a Matrix, entendeu? Vamos nós homens aqui nos reunir em Zion, vamos ficar em Zion lá, formar aumentar o nosso exército o máximo que a gente puder, quanto mais homens melhor, para aí a gente poder reprogramar a Matrix e voltar para ela. Isso é Blue Pill, é basicamente você está pedindo pro porco espinho não ser um porco espinho. As mulheres vão ser o que elas são, elas sempre foram. Esse comportamento que elas têm hoje, que hoje em dia é mais evidente, sempre existiu dentro delas. Talvez estivesse mais adormecido, mais suprimido. Mas elas sempre foram assim. Não só aqui na nossa geração moderna, na geração Y, Z, tanto faz, como também no passado, em Roma, no Império Romano, na Grécia, antes de Cristo, elas sempre tiveram esse comportamento. Você vê na Bíblia Red Pills falando sobre a verdade da natureza feminina, como por exemplo Adão e Eva, Helena de Troia, entre outras mulheres que a gente tem aí na nossa história. Então elas sempre foram assim, Cleópatra, sei lá. Sempre existiu esse lado profano da natureza feminina, mas elas não têm só o lado profano definitivamente. É o que eu falei, as mulheres são como um porco espinho, ou como o Joker falou esses dias, as mulheres são como um tigre. Você olha, você quer um tigre. Quem não gostaria de ter um tigre? Um animal lindo, um animal exótico, um animal lindo, bonito, só que ele é perigoso. Então, muitas vezes, talvez você até consiga, né? Se você aprender a como se proteger de um tigre, como se aproximar dele, fazer um carinho nele, brincar com ele, passar a mão nele, ele vai lamber sua cara, vai te tratar bem, vai brincar com você. Só que talvez entrar numa gaiola com um tigre pode ser muito arriscado. Então eu não indico para você colocar, por exemplo, um tigre dentro da sua casa. Mas não quer dizer que você não possa desejar um tigre ou que você não deseje, que você não tenha como passar a mão nele, mas é muito perigoso. Alguns preferem só olhar de longe e falar, eu não vou passar a mão no tigre. E eu respeito esses caras. Eu não quero me aproximar do tigre. Eu sei que dá. Sei que tem alguns caras que conseguem passar a mão no tigre, conseguem se divertir tanto com o tigre e o tigre com você.
Mas eu prefiro não chegar perto, que eu acho muito arriscado. Eu respeito esses caras. O que eu não respeito, o que eu já fiz, como eu destaquei pra vocês, é você falar para um tigre não se comportar como um tigre. É você querer barganhar com ele. Vamos sair do mercado, vamos fazer essas coisas, vamos agir dessa forma para que as mulheres mudem. Eu não quero que nós tenhamos comportamento a fim de torcer ou de pedir para que as mulheres mudem, rapaziada. Você tem que adquirir a indiferença. A indiferença ela é uma consequência de que você já passou da última fase do luto, que é a aceitação, por exemplo. Você se tornou indiferente ao comportamento feminino. Você não fica bravo, não fica lutando para que elas mudem, para que elas sejam diferentes. O porco espinho é o porco espinho. O que eu quero passar no meu canal e o que eu aprendi pra mim, no meu caso, é o seguinte, tá? Eu olhei e falei, cara, é possível lidar com um porco espinho. Eu vou aprender a como me aproximar de um porco espinho, como conseguir ter um, porque todo homem quer ter um porco espinho. Esse é um assunto que eu vou tocar mais adiante. Todo homem quer ter um porco espinho. Entendeu? Todo homem tem um mangina interior. Você evoluiu para ser um mangina, rapaziada. A mãe natureza moldou você biologicamente para pensar em mulher o tempo todo para ser um mangina. E assim como a gente fala sobre as mulheres, que a mãe natureza sempre vence, no caso da hipergamia, todo mundo aceita, você tem que aceitar também que no nosso caso a gente não vai vencer a natureza do homem, rapaziada. Todo homem tem um mangina interior, que o tempo todo vai ficar atormentando o seu pensamento, vai ficar enchendo o seu saco para você ir lá e pegar um porco espinho. E isso vai te acompanhar, rapaziada, pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida, o seu mangina interior vai ficar enchendo o saco para você ir lá e pegar um porco espinho, para você ir lá e passar a mão no tigre. Você foi, entre aspas, amaldiçoado a conviver com ele. O que eu aprendi, o que eu quero passar no meu canal, é você fazer um acordo com o mangina interior. Entendeu? Você aceitar que existe um mangina interior e falar, beleza, cara, você quer um porco espinho? Você vai ficar enchendo o meu saco todo santo dia para eu ir lá e pegar um porco espinho, para eu ir lá e passar a mão num tigre, só que vai ser do meu jeito. Então, primeiro a gente vai aprender a como se defender do porco espinho, porque o porco espinho vai ser porco espinho. Em algum momento pode ser que ele te espete. Ele não tem como você pedir pro porco espinho não usar os espinhos dele ou se desfazer, descartar os espinhos que ele tem. Ele vai usar, ele vai ter. Pode ser que em algum momento ele use. Só que a gente vai aprender a se proteger do porco espinho, pra gente não se machucar dele, e a gente só vai lidar com o porco espinho que gosta da gente. Então se o porco espinho primeiro mostrar que ele gosta de mim, já é um forte indício, um bom indicativo de que ele não vai usar um mecanismo de defesa dele para se proteger contra mim. Então esse é um ponto. Não só a gente vai aprender a se defender do porco-espinho, como a gente vai aprender também a como pegar o porco-espinho sem se machucar, desde que ele mostre para mim que ele gosta de mim. Foi esse o contrato, o acordo que eu fiz com o meu mangina interior. Porque eu aceitei, rapaziada, para mim, entendeu? Que ele vai me atormentar pro resto da minha vida. É igual o vampiro. O homem é como se fosse um vampiro. Você tem uma sede de beber, né? Você tem uma sede que vem da testosterona, você sabe do que eu tô falando, que vai acompanhar você até o seu caixão, rapaziada. Se você decidir não beber sangue, isso vai ficar atormentando você pro resto da sua vida. Igual o Blade, sabe o Blade? O Blade ele decidiu não se alimentar de sangue humano, mas ele sofre e é torturado por isso todos os dias. E eu olhei pra isso e eu falei, cara, você tem um mangina, você tem um Simpson, você tem um vampiro interior, que quer, entre aspas, beber sangue, se é que vocês me entendem. E eu fiz um acordo com ele. Beleza, a gente vai pegar o porco-espinho, só que vai ser do meu jeito. Muitos homens que decidem não pegar o porco-espinho, é isso que eu tô dizendo, foi por isso que eu falei, é para poucos caras que conseguem aprender a viver seguindo o próprio caminho. Muitos não vão conseguir. Muitos não vão conseguir conviver, poucos vão conseguir ser como o Blade, que conseguiu abrir mão de se alimentar de sangue humano e conviver com isso, sendo que ele sofre pro resto da vida dele. Poucos caras vão conseguir se tornar um Blade. Muitos vão acabar presos na onde? Na fase da barganha, onde eles querem mudar o comportamento feminino, o que você não vai conseguir. Tem muitos caras que se dizem estar seguindo o próprio caminho, mas eles não percebem que eles estão usando isso como um mecanismo para sair do mercado, para que o mercado se equilibre de novo, para que as mulheres se tornem menos narcisistas, para que o ego delas diminui, para que a régua delas também diminua, para que assim eles possam voltar para o mercado. É uma barganha. Porque todos os dias, rapaziada, não me interessa se você falasse o Tesla, ele não pensava em mulher, o Leonardo da Vinci não pensava em mulher, não me interessa, rapaziada. Vocês sabem o que eu estou falando para 99% dos homens. 99% dos homens, 99,9% dos homens querem ter um porco-espinho, querem pegar um porco-espinho. E todo dia o seu mangina interior vai ficar pedindo isso para você. E poucos vão conseguir aprender a conviver com isso e se tornar o Blade, como eu expliquei. Não é para qualquer um, são poucos. A maioria dos caras que estão agindo dessa forma, tentando se tornar o Blade, eles estão presos na fase da barganha. É como se eles quisessem sair da Matrix para reprogramar a Matrix e assim eles possam voltar para ela.
Só que isso nunca vai acontecer, rapaziada. Mesmo se a gente incentivar isso, a gente não vai conseguir. Isso é utópico. As mulheres sempre vão continuar sendo um porco-espinho. Não vai mudar. Não adianta você pedir para reprogramar a Matrix. Agora é o seguinte. Tem caras que eles querem sair do jogo, entre aspas, porque eles querem se proteger, não é nem das mulheres nesse caso. Eles querem se proteger do que uma mulher pode fazer através do Estado, das leis, para te ferrar. Aí eu respeito esses caras. Porque esses caras, eles não estão saindo do jogo ou da Matrix para reprogramar as mulheres. Eles estão saindo para se proteger do Estado. Para proteger principalmente o bolso dele. Aí você está fazendo por você. Aí eu respeito esses caras. Aí isso eu entendo. Para você não alimentar o Estado. Para você proteger o seu bolso. Aí é por você. Mas tem muitos caras que estão seguindo esse caminho de não se relacionar na esperança de que as mulheres mudem. Na esperança de que o mercado sexual fique mais favorável. Não vai acontecer. Não vai, isso é utópico, não vai, não adianta. A gente tem que se desprender, por isso que eu falo, você tem que se tornar indiferente ao comportamento feminino, rapaziada. Você não pode esperar ou pensar, querer controlar algo que você não tem controle, cara. Senão o seu ego sempre vai estar vinculado ao que elas vão fazer, e consequentemente você sempre vai estar tentando se proteger nesse caso delas. Seu ego sempre vai se sentir incomodado pelas coisas que elas fazem. Você precisa chegar à aceitação e aceitá-las como elas são, que elas são porco-espinho. Tem muitas mulheres que são promíscuas, rapaziada. É o que elas são, o que eu posso fazer, cara. Entendeu? E assim como o tigre, que foi o que eu expliquei pra vocês, assim como o tigre, rapaziada, ou o porco-espinho, vamos usar o porco-espinho que é melhor pra esse exemplo. O porco-espinho, ele não ataca, ele se defende. As mulheres são assim também. Normalmente, elas não atacam, elas se defendem também. Só que o que acontece? Se você mostrar que você também está com medo, ou que você quer proteger o seu ego, se você tem preconceitos, ou se você ainda está na fase da barganha ou da raiva com o comportamento feminino, seu ego também vai se proteger delas. Consequentemente, elas também vão se proteger de você, porque elas estão vendo que sua guarda está levantada. Por que você está com a guarda levantada? Ela vai levantar a guarda dela também. Ela vai levantar os espinhos também para se proteger. O porco-espinho não vai atacar você se você não fizer nada, mas ele vai levantar os espinhos para se defender se você tentar fazer alguma coisa com ele. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso que eu falo, se você consegue passar da fase de aceitação e você se torna indiferente sobre o comportamento feminino, porque a mulher promíscua, por exemplo, a mulher que está na carrossel, o que seja, não necessariamente ela está se aproveitando dos homens. Porque as mulheres que se aproveitam dos homens, eu também levanto a guarda e meu ego também se incomoda. É outra questão. Mulher que trai, mulher que ilude, essas paradas. É outros 500. Mas não necessariamente a mulher promíscua, ela é desonesta. É outra coisa. A mulher ser promíscua não quer dizer que ela é desonesta. Entendeu? Ela está fazendo o rolê dela. Se você, ao lidar com uma mulher dessa, rapaziada, você se tornou indiferente a esse comportamento delas, você realmente despertou para o comportamento feminino, você passou pela fase da aceitação, que é a última fase do luto, entendeu? Assim como o porco-espinho e o tigre, ela vai deixar você passar a mão nela. E ela vai mostrar a verdadeira natureza dela. Às vezes ainda, ela vai até convidar outros tigres para conhecer você também, porque ela vai ver que você não julga. E aí que ela vai falar a verdade sobre ela. Que se ela já ficou com outras mulheres, por exemplo, o que ela já fez no passado dela, com quem ela já se relacionou. Profano feminino sempre vai existir, rapaziada. Não adianta você pedir para elas mudarem, para elas não serem o que elas são. Claro que não são todas que vão ter esse comportamento promíscuo ou que vão ter comportamento homossexual. Definitivamente não são todas. Há exceções. Mas de modo geral, beleza? As mulheres são o que elas são, elas vão fazer o que elas vão fazer. E se você está pedindo para ela não se comportar, para um porco-espinho não fazer coisas de porco-espinho, quer dizer que ainda você não superou todas as fases do luto e possivelmente você ainda está na fase da barganha, você não chegou ainda na aceitação, que é a última fase que definitivamente você digeriu completamente, entre aspas, a tal da Red Pill, beleza? Esse é o vídeo de hoje, um abraço.